A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa última aula deste tópico de teologia sistemática, que nós estamos falando, já há 10 aulas, essa vai ser a 11ª, que é pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, essa aula de hoje, a aula 11, vamos finalizar nessa aula esse tópico para a próxima aula nós iniciarmos um outro tópico dentro do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre a renovação pelo Espírito. Há fatores diversos que levam à necessidade de uma renovação. Dentre esses fatores estão incluídos aí a rotina, a imaturidade, a frieza, o descaso com as coisas espirituais e a própria estagnação. A gente vai olhar aqui sobre a questão da renovação espiritual. O que é a renovação espiritual? Renovar significa tornar novo, recomeçar, refazer, reaver, retornar. Então, na renovação espiritual, o Espírito Santo restaura e revigora a obra que anteriormente havia iniciado na vida do crente. E então a gente vai observar aqui que renovar espiritualmente é retornar às experiências espirituais do passado. No início da fé, o crente recebe de Deus bênçãos extraordinárias, dentre elas, fortificação pela fé em Cristo, a certeza da vida eterna, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os dons sobrenaturais, milagres, comunhão, santidade, vida cristã vitoriosa, entre outras coisas. Mas, infelizmente, muitos crentes esfriam na fé durante a sua jornada cristã. Só o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, pode revigorar aqueles que perderam as suas forças, conforme está lá em Isaías 40, do versículo 28 até o 31. Renovar espiritualmente é também restabelecer as bênçãos perdidas. A Bíblia afirma que se não cuidarmos da nossa vida espiritual, podemos perder as bênçãos recebidas de Deus. Podemos perder o amor, Apocalipse 2, versículo 4, a alegria da salvação, Salmo 51, verso 12, a fé, 1 Timóteo 6, versículo 10, a firmeza em Deus, 2 de Pedro 3, versículo 17, o poder, Juízes capítulo 16, versículo 20, e entre outros. É por isso que somos advertidos a guardar o que temos, conforme está lá em Apocalipse 2 e 25, capítulo 3, versículo 11, onde nesses versículos existe a orientação para nós guardarmos aquilo que temos, que é a nossa fé e as bênçãos advindas da fé em Cristo. Renovar espiritualmente é também receber novas bênçãos. Na renovação espiritual, Deus nos dá as bênçãos prometidas que até então não tínhamos recebido e nos anima a conquistarmos muito mais. Além disso, as bênçãos que Ele nos concedeu no passado continuarão no presente, porque suas promessas são fiéis para todos os tempos. Aqui na letra B, dentro desse assunto da renovação espiritual, nós temos o seguinte: como ocorre essa renovação? De acordo com a Bíblia, a renovação deve ser diária, assim como o corpo físico revigora-se diariamente, o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, precisa de constante renovação para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritualmente. Conforme nos orienta a Bíblia, a renovação espiritual deve ocorrer de dia em dia, conforme está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16.
Outra forma de como ocorre a renovação é de maneira consciente e desejada. Precisamos ter consciência da urgência, da necessidade de renovação espiritual, assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 2, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é necessário ter essa consciência de renovação espiritual. Assim como a chuva cai sobre as plantações, gerando e produzindo fruto, devemos pedir a Deus que envie sobre nós uma abundante chuva de renovação espiritual. Aqui na letra C, nós vamos ver aqui sobre a renovação ensejada, né, ou enseja a operação do Espírito. Então, a renovação mantém o crente afastado do mundo. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25 até o 31, encontramos uma relação de vícios e práticas mundanas emanadas do velho homem que muitas vezes atingem de maneira sorrateira a vida espiritual do crente. Então precisamos abandonar as coisas que entristecem o Espírito de Deus. Em Efésios 4, versículo 11 diz: Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Pela renovação espiritual, nos mantemos firmes no processo de despirmos-nos do velho homem e revestirmos-nos do novo homem, conforme a gente pode ler em Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. A renovação, ela aprofunda o crente nas Escrituras. Ela dá poder ao crente e ela torna o crente sensível à direção do Espírito Santo. Então, por último, para nós encerrarmos aqui a nossa aula, na letra D, a necessidade da renovação. Quem permanece renovado não perde o ânimo. Muitas vezes as lutas e tribulações nos fazem diminuir o passo, reduzir o ritmo da nossa corrida e até pararmos. Para não sermos vencidos na batalha contra o mal, devemos buscar a renovação espiritual em Cristo. Não podemos parar, não há espaço para o desânimo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, ele diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E Miqueias, capítulo 2, versículo 10, diz: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Em meio a esses dias difíceis, né, devemos buscar uma poderosa e sincera renovação no Senhor para a nossa vida. Não devemos deixar de fora nenhuma área da nossa vida. Devemos nos aproximar mais e mais do Senhor, porque somente pela renovação espiritual poderemos vencer este mundo. Romanos 13, versículo 11 diz: É já hora de despertarmos do sono. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então devemos buscar constantemente essa renovação espiritual, porque os dias são dias difíceis. Então as aulas deste tópico, que é pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, né? Encerram-se aqui hoje. Elas foram baseadas no livro da Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD. E a partir da próxima aula, vamos estudar o próximo tópico do nosso curso, que é Antropologia, a doutrina acerca do homem. Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar assistindo às nossas aulas. Se for possível você compartilhar as nossas aulas, divulgar o nosso trabalho, ficarei muito agradecido. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado.